Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vocês. Não como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém permanecer em mim, não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanho e lanço no fogo e o queimo. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Querido Deus, nós queremos te agradecer pelo louvor, pela tua manifestação nesse lugar, que já foi poderosa em nossas vidas. Continua falando, Senhor, pela palavra, Deus, não a minha palavra, Deus, não seja eu, mas seja o Senhor falando através de mim, pela tua palavra, Deus, que nossos corações possam estar abertos profundamente ao conhecimento da tua palavra, a revelação da tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse é um texto conhecido, mas eu queria falar um pouco sobre a realidade da igreja nos tempos hoje pós-modernos. Como é que a igreja está hoje se comportando? Falando de igreja, falo nós e todas as pessoas que compõem o corpo de Cristo, nas mais diversas denominações, nas mais diversas igrejas. Eu falo no Brasil porque é o lugar onde nós estamos aqui, nós temos mais contato. Eu não sei como que a igreja se comporta, os irmãos se comportam na igreja dos Estados Unidos, né, ou em outros países, mas vamos tomar como referência aqui no Brasil. E assim, nós temos visto ao longo do tempo uma transformação na forma que os cristãos encaram o corpo de Cristo, ou a igreja. Nós sabemos que a igreja, ela não é o templo, não é o edifício, não é o concreto aqui, não é o equipamento, não é o microfone. A igreja somos nós. E continuando com a igreja, depois nós saímos daqui, né? Somos igreja. Mas, no entanto, ao mesmo tempo que nós não somos o templo, nós não somos o edifício, nós somos uma instituição, nós somos uma organização. A história daquele homem que estava no avião e ele estava conversando com o empresário, e o empresário falou que trabalhava numa empresa muito famosa nos Estados Unidos lá, e ele falou assim: mas eu também trabalho numa empresa, a maior empresa do mundo inteiro, a maior empresa que existe. Não tem maior empresa que essa. E o executivo do lado dele ficou curioso: como? Eu trabalho numa grande empresa, trabalho numa igreja que é maior que a minha? Numa empresa que é maior que a minha? Que empresa seria essa? Eu trabalho na empresa chamada Reino de Deus. O Reino de Deus. E nós, hoje, as pessoas hoje encaram muitas vezes a igreja, até no nível de instituição, de denominação, um lugar diferente do que Deus determinou para nós da sua palavra. Significa que a forma como nós nos comportamos, muitas vezes não é aquela que Deus já na sua palavra tinha pré-determinado. Claro que cada igreja, ela se organiza de uma forma diferente. Umas têm dança, outras têm o berrante, o jofar lá, outras... cada um tem um louvor mais tradicional, ou tem um louvor mais moderno, mais contextualizado, não importa. Mas o que mais preocupa, talvez, hoje em dia, não é essas diferenças de estilo de igreja, não é diferença de estilo de cristão, né? Eu sempre falo assim, quando as pessoas queriam sair da igreja que eu estava pastoreando, eu falava bem assim: olha, você é livre. E muitas vezes eu preguei que existe sim, até de forma jocosa, assim, que existem igrejas bem passadas, mal passadas, e ao ponto, você pode escolher. Mas todas têm no fundo, estão tendo no fundo hoje o mesmo comportamento,
E eu até compartilhei com o irmão, a igreja ela não pode ser um McDonald's. O que é o McDonald's? As pessoas elas vêm para a igreja apenas para serem servidas. De preferência uma comida que saia rápida, quentinha e gostosa. Mesmo que ela não seja sem nenhum nutriente, mesmo que ela esteja cheia de glicose, de gordura, mesmo que ela te vá fazer mal se você consumir só isso durante o ano inteiro, durante a vida toda, a igreja não pode ser assim. A igreja tem que ser um lugar onde que as pessoas vêm para se alimentar, vêm para serem abençoadas, mas sobretudo que sejam pessoas que sejam dispostas a servir. E parece que como a sociedade, muitas vezes, é uma sociedade egocêntrica, é uma sociedade que os valores são relativos, o que é certo hoje, amanhã não sei, tudo muda muito rapidamente. Como nós vivemos numa sociedade hoje extremamente consumista, essa sociedade está interferindo na forma como as pessoas se relacionam no corpo de Cristo e como elas se relacionam na instituição chamada igreja. Então hoje as pessoas vão fazer o que na igreja? É muito comum fazer, vou atrás da minha bênção, né? Vou atrás da minha bênção. Também é justo isso, que as pessoas busquem a igreja para serem abençoadas, mas com certeza esse não foi o chamado de Deus para nossas vidas. Ainda que é legítimo que você busque isso, o principal chamado para cada cristão é muito diferente desse tipo de cristão que hoje existe no Brasil, cristão moderno, né? Pós-moderno, que é aquele que vai simplesmente para a igreja para ser servido, e se o ar-condicionado não estiver bom, no ponto certo, se a música não for muito legal, se a pregação não for muito boa, se tudo não estiver dentro de suas expectativas ali, a pessoa fala assim, eu não gostei, o culto não foi uma bênção. Ela não foi buscar Deus, porque ela foi buscar o conforto. Até as células hoje, infelizmente, nós participamos de células, muitas lá na que nós estávamos, até as células tendo uma conotação de ir buscar para alguma coisa, ir para ali para buscar alguma coisa. As pessoas vão ali porque elas buscam ali um certo conforto naquele pequeno grupo e às vezes fica até uma reunião social do que realmente uma igreja, porque o principal deve ser a pessoa de buscar primeiramente a Deus. Em buscando Deus, as coisas demais acontecem na sua vida. Então, como a sociedade ela é individualista, ela é egocêntrica, ela acabou afetando a igreja moderna hoje e se tornou individualista e egocêntrica também, no sentido que cada um busca os seus próprios interesses, sua própria vontade, a sua bênção, né? E não pensa no corpo no sentido mais geral, porque o chamado é o chamado para o corpo, é o chamado da diaconia. O que é a diaconia? Diaconia é serviço, diaconia é servir. Agora, pergunto para você, quando esse texto se encaixa nessa visão de Deus que se contrapõe à visão hoje que está acontecendo nas igrejas? Porque hoje nas igrejas a gente vê um pastor implorando, clamando, procurando alguém que possa ajudá-lo na sua obra, ajudá-lo no seu ministério, e muitas vezes ele fica sozinho, não encontra ninguém. Porque as pessoas hoje elas começam o seu ministério e passam meses, elas já estão largando o seu ministério e procurando outro ministério, fica procurando outro ministério falando de trabalho, não de igreja. Porque as pessoas, então isso também acontece, porque as pessoas, elas não criam na raiz da igreja que elas estão, elas vivem procurando uma igreja que se encaixe nos padrões dela, que seja a igreja dos sonhos dela. Tudo isso tem a ver com o texto aqui de João, capítulo 15, do 1 ao 8. Jesus está falando. Se você for ver o que Jesus fala, como ele fala, Jesus falou por parábolas e falou também por metáforas. Metáfora é a comparação. Por exemplo, fala bem assim, olha, ela é uma flor. Isso é uma metáfora, por quê? Eu não estou falando que ela é uma pessoa que tem espinhos físicos, né, que tem o caule, tem a planta. É semelhante a uma flor. Semelhante em quê? A flor lembra beleza, lembra pureza, lembra delicadeza, lembra tantas as coisas, e aí eu faço uma associação. Se a flor lembra isso, e eu falo que ela é uma flor, então aí eu comparo ela com a flor. É o que Jesus faz, na maioria das vezes, Jesus, através das parábolas e através das suas narrativas, como ele conta as histórias, como ele prega, ele usa muito esse recurso de comparação da metáfora, principalmente usando algumas coisas que estão bem presentes na vida daquelas pessoas. Por exemplo,
Nós sabemos que há 2 mil anos atrás não havia celular, não havia internet. O que havia? O que havia naquela época? Não havia indústrias, havia plantação, havia o convívio no rural, né? De plantação, de criação de bois. Isso aí você vai ver durante todos os evangelhos de Jesus em que está pregando, ele comparando a mensagem do reino a essa realidade que as pessoas estão vivendo. Por isso que também já, nesse texto aqui, junto com outros que ele já pregou, você vai ver que ele vai comparar o reino de Deus à plantação ali, certo? Aquela plantação, certo? Ele fala bem assim, olha, eu sou a videira, a planta colocada por Deus. Quando ele estava falando isso, aquelas pessoas que estavam ali conseguiam visualizar naquela região ali da Palestina, havia muitas plantações, muita plantação de videira, de plantação de uva, que às vezes recebe outro nome aí, mas ele estava dizendo mais ou menos, nem sei se existe essa palavra, mas ele está falando assim, olha, eu sou a videira e meu pai é o vinhateiro, é o dono da vinha, é o dono da vinha inteira. Então nós estamos comprando aqui essa vinha ao reino de Deus. O reino de Deus enquanto está aqui, não lá, ainda que lá também faça parte do reino de Deus, na eternidade Deus ainda no seu trono, ele está falando daqui, para as pessoas que têm carne e osso, que têm vontades, têm pensamentos, e Deus é o Senhor da vinha. E ele estabeleceu uma videira, uma árvore de vinha, e nós somos os ramos que fomos, a Bíblia fala em outros textos, fala isso, fomos enxertados na videira, né? Porque os judeus pertencem à videira diretamente, mas nós, os gentios, depois gentios, somos enxertados na videira. Por que essa comparação? Para comparar alguma coisa diferente. Ele não está falando nem de vinho, não está falando de videira, não está falando de plantação, ele está falando de reino de Deus. E que reino de Deus nesse contexto aqui que nós estamos vivendo aqui. Mas ele estava falando para as pessoas, poderia assim dizer assim, para os incrédulos, ele está falando para os discípulos, para que os discípulos tivessem entender qual é o grande chamado do cristão, qual é o seu chamado. Deus chamou para que ficássemos aqui falando de coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus? Não. Para que Deus nos chamou? Então ele começa, eu sou a videira e vós sois as varas, e meu pai é o agricultor. Aí ele começa falando assim, olha, qualquer um que estiver em mim e não der fruto, corta-se e lança fora. Agora, aí fica uma pergunta, fica meio assim, meio abstrato, né? Falar bem assim, o que é o fruto? Né? O que seria o fruto? O fruto aí pode ficar várias coisas, né? Mas na verdade o fruto aí é aquilo que o cristão produz enquanto cristão, enquanto chamado de Deus para ser representante do reino neste mundo. Então o fruto é as ações, as atitudes, os comportamentos que visam edificar o reino. Edificar o reino. É como seria as obras, mas não as obras em si, mas as obras aquelas que é fruto da ação de Jesus Cristo, aquele que está em Jesus Cristo, acaba produzindo essas obras, essas ações e atitudes que visam a ampliação para que o reino de Deus cresça e prospere. Por quê? Porque corria o risco muito grande de que os discípulos estivessem ali e gostassem da mensagem maravilhosa de Jesus, né? E depois cada um vai para sua casa, se reúne no templo uma vez por semana e acha que está tudo bem por aí, não precisa de mais nada, é só isso. E diz assim, não é só isso, não. As pessoas elas vão receber a mensagem, enquanto estiver gente
pregando, enquanto tivesse gente orando, enquanto tivesse gente intercedendo, enquanto tivesse gente missionários indo por o campo, enquanto estiverem pessoas ajudando as crianças a ouvir a mensagem através de um programa especial para as crianças dentro da igreja, enquanto aqueles que cuidam da música, cuidam para que a música esteja aqui sendo tocada e poder ser ministrada para que as pessoas possam aprender também a adorar a Deus e a servir a Deus através dos louvores. A igreja é um corpo onde todos, o apóstolo Paulo diz, onde todo membro tem que funcionar. O que eu falei da mensagem lá, daquela mensagem, do começo da mensagem, sobre pessoas que simplesmente estão dentro das igrejas, simplesmente, às vezes com duas disposições, que as duas são ruins, de acordo com aquilo que Deus vem falando, Jesus vem falando essa palavra. Primeiro, pessoas que se querem só ouvir e sentar e não tem nenhuma expectativa na sua vida de que Deus venha transformar a sua vida. Elas estão ali, meio que assim, como diz os outros, deixa a vida levar, vai indo, né? O barco, a onda está indo para cá, então no rio, eu vou no rio também, porque eu sou um barquinho de estar no barco, então a vida está seguindo aí. Não tem, ela está ali sentada na igreja, ela vem todos os dias ao domingo, mas ela não está preocupada com o chamado de Deus para a sua vida. Vou falar uma coisa para você. Deus não converteu ninguém pela palavra para ficar simplesmente participando de uma igreja e ter a carteirinha de membro, fazer o rol de membro. Você vê que isso tem uma implicância muito drástica de Deus em nossas vidas. O que Deus espera de nós é que, uma vez ouvindo a palavra, uma vez sendo transformado por Deus, receber o Espírito Santo, você comece a frutificar. E se o cristão, ele simplesmente se acomoda na salvação e assenta na cadeira e fica esperando todo domingo uma palavra diferente, ouvir uma palavra diferente, mas ele não produz nada, ele é um consumidor, porque a sociedade é consumista, porque a sociedade é individualista, então também ele é um consumista, ele vai na igreja para consumir, ele vai atrás da benção dele. Se tiver campanha durante a semana, ele aparece na campanha porque ele quer receber a benção dele, mas não está disposto a servir. Então, esse é um tipo de crente, que ele está ali só para fazer parte de alguma coisa, né? Eu faço parte. O que você é? Eu sou da igreja. Da história de um pastor, né, que ele chegou na igreja lá para poder fazer uma reestruturação da igreja. A igreja não crescia, a igreja não adiantava nada dele. Ele resolveu fazer uma limpa na igreja. Ele resolveu fazer assim, o que está acontecendo? Eu vejo aqui no hall de membros aqui, tem 300 pessoas, mas nos cultos só tem 5 pessoas, 6 pessoas. Mas um fato interessante chamou a atenção dele. Ele chegou lá, o estacionamento da igreja era muito grande, e ele percebeu que tinha um carro estacionado na igreja, lá, no estacionamento da igreja. Aí ele chegou lá, viu uma pessoa dormindo lá no carro, lá, dormindo. Eu falei, mas não chamou, não falou nada, deixou lá, de dormir. Aí outra vez ele viu lá a pessoa, chamou a atenção, eu trabalho aqui na frente, aqui, mas eu gosto de deixar meu carro aqui no estacionamento da igreja. Há 20 anos eu faço isso. Eu sou parte dessa igreja. Eu sou parte dessa igreja. Há 20 anos eu estou aqui dormindo nesse carro aqui, né, no estacionamento da igreja. Eu só faço parte dessa igreja. Muitos cristãos se sentem assim, fazendo parte da minha igreja, dormindo no estacionamento da igreja. É o suficiente. É o suficiente. É o suficiente você ter no seu, você poder falar assim, que igreja você é? Eu sou da igreja tal. Ah, tudo bem, tá, beleza. As pessoas hoje, elas vão para a igreja como se o lugar fosse um McDonald's, que elas vão comer, entre aspas, simbolicamente, alguma coisa, sem se preocupar com o que está comendo, se vai fazer bem para você, e se você, qual é a sua posição de tudo isso? Você é só consumidor? Só consome? E Jesus falou assim, olha, ele acredita 2 tipos de pessoas, daquelas que estão na videira, que é Jesus Cristo. Primeira posição é daqueles que estão em Cristo, que já é um contrassenso, mas ele fala, existem pessoas que estão em Cristo, mas não produzem. E o chamado de Jesus Cristo é para que haja produção.
para que haja produção. Não estou falando essa mensagem porque eu quero ver as pessoas todas envolvidas, mas também existe uma chamada e existe também um juízo sobre isso aí, que é a segunda parte, que é a parte mais séria. Existe um juízo. A chamada é que prestem bem atenção, porque vocês precisam frutificar. Não é para colocar a Bíblia debaixo, ou Torá debaixo do braço, ir para a igreja semanalmente, porque isso aí Deus não quer. Ah, mas eu estou aqui, a igreja é tão boa, aqui tão legal, né? E tem pessoas que até procuram igrejas grandes para ficar meio assim, ela fica sentada no canto da igreja, acaba o culto, ela vai embora, sai de fininho, mas porque existe um chamado. Eu estava até querendo pregar outro texto que não fosse esse, mesmo porque, apesar de ser, também nós estamos, esse é o culto de missões, mas existe uma responsabilidade que Deus, com o peso que Deus colocou na minha vida, não é porque também a gente faz ou deixa de fazer, porque na verdade, se fizemos alguma coisa, fizemos porque nós queremos servir a Deus, não porque não estamos buscando nenhum um reconhecimento e nenhuma glória, nada. Porque entendemos que essa é a nossa função. A palavra diz que depois que nós fizemos tudo, vocês ainda são considerados servos inúteis, para ninguém se vangloriar. Mas o pastor pregou no domingo passado sobre os talentos, não foi? Foi domingo passado, né? Se eu não me engano, né? Pregou sobre os talentos. A mensagem basicamente segue a mesma linha, no sentido de que Deus colocou diante de nós uma responsabilidade, e se nós estamos em Cristo, como está em Cristo? Porque às vezes pessoas criam chavões, eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Mas se você está em Cristo, então você precisa frutificar. Esse é o grupo de pessoas, esse é um grupo de pessoas que Jesus está falando, um grupo de pessoas que estão em Cristo, que até tem um certo grau de envolvimento com a igreja, né? Até lê a Bíblia, até ora, até jejua, mas não dá fruto no corpo de Cristo. Ele é um assistente. Para que serve o assistente? O assistente só assiste, né? Nós temos uma igreja de muitos bons telespectadores, mas de poucos atores. Deus nos chamou para ser telespectadores, para ser atores, aqueles que estão agindo, chamados para agir, chamados para operar, para trabalhar, né? E às vezes até a igreja se organiza dessas formas, de que fazer da igreja um grande McDonald's, onde as pessoas vêm ali, gostam da comida, gostam do ambiente e voltam no domingo seguinte, porque aquele ali é um culto organizado para que as pessoas se sintam bem. Não que isso não tenha que acontecer, mas a prioridade não é essa. A prioridade é que Deus seja louvado, seja exaltado, seja pela pregação da palavra, seja pelo louvor, seja pelos dízimos, seja tudo que se faz aqui, tudo seja feito para a glória e honra de Deus. Não é eu que tenho que se sentir bem, é que saber o que eu tenho para oferecer no altar de Deus quando eu estou diante dele. O que eu vou oferecer a ele? Não preciso fazer nada. Não. Talvez essa é o discurso de Satanás, quando tenta convencer a igreja a ficar dormindo, né, inoperante, sem o envolvimento das pessoas profundo com o reino. E aí se cria a religiosidade. Vezes, não é estar na minha igreja que você é salvo. Nós temos história de muitos pastores, até pastores, que tiveram que aceitar Jesus já até na sua fase adulta. Os frutos acontecem quando as pessoas, e aí eu posso falar com maior convicção, uma igreja saudável, uma igreja poderosa, não é aquela igreja que só cresce, ou aquela igreja que só adora, não é aquela igreja que tem um bom programa, mas é aquela igreja que as pessoas estão ali frutificando. Elas são
motivadas, né? São motivadas a frutificar. Que essa seja a visão da nossa igreja. Amém? Amém? Qual é o segundo grupo? O segundo grupo é aqueles que não estão em Cristo. Mas veja bem, para quem Deus está falando? É para os ímpios? Não, está falando para os discípulos. Será que tem pessoas que um dia, tendo aceitado a Jesus, fazendo parte de uma igreja, de uma instituição religiosa cristã, ela pode estar dentro da igreja e não estar em Cristo? A resposta é sim. E aí, a pergunta seria: como nós vamos estar em Cristo? Tem várias formas de estar em Cristo. Primeiro, permanecendo na palavra. Permanecendo na palavra. Lendo e meditando na palavra e permanecendo nela. Vivendo uma vida de oração e uma vida de preferência cheia do Espírito Santo. Cultivando bons relacionamentos em Cristo. Aquela pessoa que ela mora num bairro e todos os vizinhos têm ódio dela porque ela é um péssimo vizinho. Mas ela coloca lá no seu som lá as músicas evangélicas. Coloca no seu som lá as músicas evangélicas. Mas não se dá bem com os vizinhos. Isso são frutos. O fruto é aquilo que as pessoas veem. O fruto tem uma aparência mais... O fruto tem uma aparência mais concreta. Não é só para assim, eu tenho Deus. Lembra o que Tiago falou sobre a fé e as obras? A fé e as obras, ou seja, que as obras caminham junto. Mas que obras são essas? Primeiro, você frutifica na igreja que você está, no corpo, na igreja local. E segundo, você apresenta frutos para o mundo ver que Jesus Cristo é o Senhor. Quando as pessoas veem Jesus Cristo nas suas atitudes, como você fala, isso também representa um fruto. Ou seja, o fruto é aquilo que as pessoas podem ver. E o segundo grupo é um grupo daqueles que não estão em Jesus Cristo. Mas as pessoas falam assim: você não pode me julgar. Você não pode me julgar. Você não tem condições de me julgar. Mas Jesus disse que pelos frutos os conhecereis. Significa que é fácil identificar um cristão que ou está em Cristo não frutifica, ou não frutifica porque não está em Cristo. Pelos frutos. Pelos frutos. Há quanto tempo você está na igreja? Pastor, estou na igreja há 40 anos. E quais são os seus frutos? Eu dizimo. Isso não é fruto. Eu venho todos os dias aqui, assisto a palavra, minha Bíblia. Isso não é fruto. Quantas pessoas você pregou? Quantas pessoas evangelizou? Quantas pessoas discipulou? Qual é o teu trabalho na igreja local? Qual é o teu ministério na igreja local? Estou ali, estou à toa, estou ali. Então, tem frutos. E aí, existe o juízo, que talvez possa fazer com que você, e com certeza eu, o pastor aqui, também está conosco aqui, já entenderam, mas talvez muitas pessoas não entenderam. Nós estamos na obra, eu estou na obra, me conhecem, mais antigos me conhecem, né? Há 43 anos. Há 43 anos. Quando eu tinha 19 anos, eu descobri o meu primeiro ministério, que foi tocar. Mas nunca me senti bem fazendo parte da igreja e só indo assistir o culto. Não porque era bom, mas porque é uma coisa, algo que estava no meu coração. Mas todos nós aqui, que já temos já um certo tempo de estrada, já sabemos que a importância de frutificar na igreja. E às vezes nós gastamos muito tempo tentando convencer os irmãos a caminhar na mesma jornada que caminhamos, ou seja, sempre servindo ao Senhor, com ações práticas, não com falar assim, eu sinto, eu tenho, olha, Deus está comigo. Tá, mas quais são os seus frutos? E aí vem o juízo, que é a parte mais difícil, que as pessoas não entendem.
Existe uma teoria sobre perder ou não perder a salvação, sobre o crente perde ou não perde a salvação, se existe o livro da vida, não faz, mas o texto aqui é muito claro, quando fala que aquele que estando em Cristo não frutifica, ou aquele que não está em Cristo e também acaba não frutificando, fala com que as pessoas vão ser cortadas e lançadas ao fogo. Claro que isso é um simbolismo, mas é muito semelhante com a mesma ideia de inferno que apareceu em outros textos no próprio Evangelho. Que talvez sejam pessoas que não entenderam a mensagem central do Evangelho. Chamado para que nós preguemos e que nós compartilhemos o Evangelho das mais diversas formas, das mais diversas maneiras, a todas as pessoas. Talvez você assim, poxa, quer dizer que eu sou obrigado? Não, não é que é obrigado. Eu creio que quando as pessoas elas estão em Cristo de verdade, alguma coisa de sincero coração e entendem a mensagem, porque, meus irmãos, nós somos chamados para servir, não para ser servido. Esse evangelho de você, que você acha que você veio para ser servido, para resolver todos os seus problemas, não é o evangelho bíblico. O evangelho bíblico é de que você veio para resolver o problema do seu irmão, está do seu lado aí. Veio para abençoar o teu irmão, mas também o teu irmão foi chamado para te abençoar, para servir. Ou seja, é um serviço mútuo. Agora imagine, ali na igreja, 3 servem e os outros ficam canudinho ali, chupando sangue, diz assim, né? Na jugular do irmão. É isso que Deus quer? Claro que não. Porque é um corpo, tem que ter um equilíbrio, né? Se você forçar muito o coração, muito o coração, o que acontece com ele? O rim, forçar muito o rim, vai para o espaço. O corpo tem que estar em equilíbrio. Todas as partes do corpo estão em equilíbrio. Significa que eu trabalho, me envolvo com o reino, produzo meu fruto, envolvido com as coisas de Deus, mas que também o outro meu irmão está. E nós vamos conduzindo o reino à prosperidade do reino, ao crescimento do reino. Por isso que Jesus é muito enfático e muito duro, quando ele fala assim, olha, vocês serão cortados e lançados no fogo. Muito cuidado. Muito cuidado. Mas o que acontece se nós frutificarmos? O texto que dá a ideia de que Jesus está falando assim, quando vocês frutificarem, eu vou limpar e vocês vão frutificar mais. E parece que é uma coisa assim, né? Você começa a se envolver com o reino, não sei se você já sentiu isso, parece que você é atraído a cada vez mais a estar envolvido e a ser ativo no reino, pessoas ativas no reino. Então, quando a pessoa começa a se envolver automaticamente com as coisas do reino, ela vai crescendo, ela vai produzindo, ela quer produzir, ela quer agir, ela quer ajudar, ela quer colaborar, ela quer cada vez mais estar ali dando um pouco de si para o reino. E aí eu vou falar sobre o fruto enquanto ministério. Por que é ministério? Ministério significa que existe um começo, talvez não um fim, em que existe uma proposta de um trabalho organizado, sistemático, e que você vai fazer aquilo enquanto Deus disser que você tem que fazer. Isso é ministério. Por exemplo, eu toco violão, mas eu toquei uma vez violão, depois eu peguei, encostei ali, aí, ou senão eu toco violão e eu sou meio relaxado, quando tem que vir para o ensaio não venho, ou senão eu chego atrás no culto, e já como o louvor está no meio, os irmãos tinham que fazer o louvor à capela. Essa pessoa não entendeu e não encarou o trabalho que ela está fazendo como ministério. Agora pergunta, qual é o chamado de Deus para a igreja em termos de ministério? É para alguns? Será que Deus chamou só o pastor Jair para o ministério, né, o pastor Nésio? Eu ou outras pessoas que estão aqui para o ministério? Não, o chamado do ministério é para todos. Porque os frutos é para todos. E um fruto quando começa a dar frutos em uma sequência e começa a crescer esses frutos, começa a se tornar um ministério. E o chamado de ministério é para todos. Eu sei que tem pessoas que são novas convertidas.
E o que eu quero dizer para você que é novo convertido é que Deus também tem um ministério para você. Tem um ministério para a sua vida. Significa que você vai ter frutos, vai ter que dar frutos, frutos constantes e frutos que crescem cada vez mais e que se tornam, nesse crescimento de você efetivamente estar envolvido com o reino, você ter o seu ministério. E o que acontece? Por que isso é importante? Porque isso é importante, os frutos e o ministério. O texto está lá no final, lá do capítulo 8, versículo 8. Ele fala bem assim, olha, quando vocês estão frutificando, o nome de Deus, o nome do Pai é glorificado. Esse é um. Quando vocês estão frutificando, vocês estão dizendo realmente que são os meus discípulos. Então, as marcas de um verdadeiro discípulo é aquele que frutifica, aquele que produz, não consome. O discípulo não produz, ele não consome, ele produz, porque ele serve. Veja bem que estamos falando de uma sociedade hoje em que as pessoas só querem ser servidas. Só que essas pessoas Deus não usa, Deus não opera. É arriscado de chegar no dia da glória lá, as portas do céu se fecharem para ela. O que Deus chamou é para que nós venhamos dar fruto. Quando nós somos um fruto, o fruto, alguém vai se beneficiar do sabor desse fruto, não eu mesmo. Significa que eu frutifico para Deus e para o meu irmão. Eu frutifico para Deus e para as pessoas que estão ao meu redor. Eu frutifico para Deus e para a minha vizinhança. Eu frutifico para Deus, eu frutifico para as pessoas do meu trabalho. Eu estou sempre sendo um fruto de bênção, fruto de ações que edificam e glorificam a Deus. Que edificam o reino e glorificam a Deus. Qual é a marca, então? Qual é a marca de um verdadeiro discípulo? Os frutos. Olha para os frutos dele. Ah, mas ele tem os 9 dons. Os frutos. Ah, ele toca na igreja. Os frutos. Ah, para tocar na igreja já não é fruto? Depende muito do ponto de vista. Imagine alguém que está tocando na igreja e chega lá fora, é 171. É um camarada que dá golpe em todo mundo. Frutos. É como se você pegasse uma bandeja e misturasse maçã boa com maçã podre. Trabalhar na igreja pode ser até um bom fruto, mas só que aquele fruto da sua vida lá fora está estragado e ele está contaminando o seu ministério, está contaminando o seu chamado, está contaminando aquilo que Deus deu para ele. Ah, mas puxa, temos que caminhar ali no fio da navalha. Não no fio da navalha, mas na linha de Deus, naquilo que Deus determinou. Agora, volta a falar agora para a igreja local. A igreja, comunidade, Batista, Bom Retiro. Está na hora de cada um de nós que faz parte dessa igreja frutificar. Essa igreja não pode estar simplesmente, como duas colunas, né? Você está só em cima de uma ou duas pessoas. Jesus falou bem assim, nós estamos orando, fazendo a oração de Jesus para essa igreja especificamente. Qual foi a oração? A oração diz, olha, olhem para o campo, deem uma olhada no campo. O campo está branco. Sabe quando o campo fica branco? Eu não entendo de agricultura, né? Se alguém que tem esse entendimento aí de agricultura. Mas pesquisando, né, sabe que o campo fica branco porque está na época da colheita. Mas falta o quê? Trabalhadores, os ceifeiros. Como é que vai ceifar? A colheita está aí, né? O reino de Deus está aí. Quem vai ser os ceifeiros? Aí nós temos que fazer a oração que Jesus falou, orai para que o Senhor da seara, o Pai,
mande ceifeiros. Nós estamos fazendo essa oração aqui, Senhor, mande pessoas, Senhor Deus, mande pessoas, Senhor, para que possa nos ajudar a fazer obra nesse lugar, para que não fique pesado para nós, para que possamos condições de poder prosperar, crescer como uma igreja poderosa e equilibrada, cheia de pessoas envolvidas com a obra, não somente assistentes de culto. Esse é o chamado de Deus para nossas vidas. Esse é o chamado. E diz que o servo, ele obedece ao seu Senhor em tudo. E o que Deus manda fazer, Ele manda. Uma coisa, quando eu vim para cá, eu vou confessar a mim, meu coração para os irmãos aqui, eu não queria tocar, né? Porque eu entendi que o ministério na área de música já havia terminado e agora começou um outro ministério, já que é o ministério pastoral. Já na outra igreja que eu estava, quando fui pastor lá muitos anos atrás, eu já havia colocado isso no meu coração. Aí eu chego aqui, eu venho com meu filho, Daniel, sai daqui, quem é que vai tocar? Eu. Aí o que Deus está falando para mim? Tive uma conversa com Deus, eu falei, Deus, poxa, como diz o Datena, tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira, poxa, vou ter que tocar. Aí Deus falou assim, olha, e é isso que eu tenho para você hoje. É isso que eu tenho para você agora. Eu falei, Senhor, se é isso que tem para mim, então eu vou fazer com muita alegria. Fazer emburrar também, Deus não vai aceitar. Mas Deus tem um chamado para a sua vida. Nem sempre aquilo que Deus tem chamado, não é aquilo que você se sente bem. Olha, o chamado às vezes é fazer coisas que nós muitas vezes não gostamos muito. Mas Deus está chamando. Sabe por quê? Porque a obra precisa de ramos que deem fruto. Não adianta ser as florzinhas bonitas lá no ramo, né? Fica tudo florido, tudo bonitinho lá. Aí eu vou procurar. Diz o Senhor, claro que se refere ao povo de Israel, mas diz que o Senhor estava entrando no templo e viu uma figueira na porta do templo. Você conhece essa passagem? Sim, conhece essa passagem? Jesus está entrando no templo, ele vê a figueira lá, ele vai lá no culto, na sinagoga. Ele entra no templo, prestar lá a cerimonial. Aí quando ele sai, ele vê a figueira e a figueira ainda está do jeito que ele está. E ele falou assim, maldito seja tu, que não produz fruto, por isso tu nunca mais vai produzir fruto. E aí diz que a figueira secou. Claro que esse texto se refere a Israel, mas poderia também ser aplicado a nós. Pessoas que estão ali sem frutificar. Porque Deus espera que nós frutifiquemos, porque isso, sabe por quê? Porque o Deus, nosso Deus, é um Deus trabalhador. É um Deus que está fazendo, que está agindo. E quando nós estamos em Jesus Cristo, nós estamos numa dinâmica de envolvimento com um reino, procurando saber onde que nós podemos nos encaixar nesse projeto de Deus, o que Deus quer que nós façamos, o que Deus está esperando de nós naquela área. E as pessoas que vão se convertendo, vendo aqueles ramos lá que estão produzindo seus frutos, também vão querer produzir frutos também. Nós temos um problema aqui. Estamos teoricamente envolvidos com a igreja, mas dificilmente os frutos estão acontecendo. E eu estou falando isso não é de mim mesmo, não é porque eu quero fustigar você, o seu coração. Ouça o que o Espírito Santo está mandando no seu coração nesse momento. Ouça o que ele me falar. Tente entender. Tente entender. Tem pessoas que estão fazendo as coisas porque estão preocupadas com galardões. Nem isso que estão tem que estar preocupado. Tem que se preocupar com o seguinte, Senhor, eu estou aqui. Quando Deus se manifestou a Isaías, através de uma visão, no final de manifestar essa visão, você acha que Deus, se quisesse, não levantaria qualquer profeta daquela Israel ali, de Jerusalém, não levantaria qualquer profeta
Deus não tem o poder de levantar quem Ele quer, quando Ele quer e onde Ele quer? E às vezes pessoas que são chamadas se renegam a fazer, e aí Deus tem que pegar outra pessoa, mas Ele é soberano ainda. Mas quando Deus falou com Isaías, Ele falou com Isaías porque Ele queria usar Isaías, não queria usar outra pessoa. E ele pergunta, não porque ele, era uma pergunta meio que retórica, tipo assim, não há uma resposta, mas a resposta é, existe uma necessidade, estou traduzindo aqui, tá? O texto. Existe uma necessidade na obra, no reino de Deus. O reino de Deus carece de pessoas, e eu preciso de alguém que vá lá e fale para as pessoas que estão no pecado, que estão vivendo vida errada, para as pessoas se consertarem. E ele pergunta, o Senhor pergunta, quem irá por nós? Deus sabia que Isaías ia falar isso, porque Deus queria usar especificamente Isaías. Quando ele fala, Senhor, eis-me aqui, envia a mim, Senhor Deus, envia-me. Deus quer usar você. E se você ficar nessa posição que você está, inoperante, o fruto não é só aqui dentro da igreja. O fruto é qualquer lugar que você estiver, você pode produzir seu fruto. Mas é óbvio que você, fazendo parte de uma comunidade local, se você não produz fruto, alguma coisa está errada. Não é normal, porque eu disse, aquele que está em Jesus produz frutos. Tem pessoas, nós vimos alguns exemplos recentemente, tem pessoas que querem ser frutos fora da igreja. Fora da igreja, ela faz tudo, né? Vai lá, né? Eu conheço uma pessoa que, quando eu era pastor, ela estava fazendo reuniões proféticas às quartas-feiras e eu não estava sabendo nada disso. E dentro da igreja ela não abria a boca para nada. E eu chamei a atenção dela, falei, escuta, eu nunca proibi você de falar alguma coisa aqui, de manifestar os seus dons aqui na igreja. E por que você não manifesta os dons aqui na igreja e vem manifestar fora da igreja? Alguma coisa errada nisso. Porque sabe por quê? Porque primeiramente nós fazemos parte de um corpo. E esse corpo precisa ser edificado. Aquele que trabalha com as crianças, aquele que discipula os novos convertidos, aquele que organiza a área da música na igreja, aquele que cuida da intercessão, outro vai cuidar das finanças, outro vai ser o intercessor. Cada um ali colaborando, contribuindo para que o reino cresça. E aí eu falo que existe hoje um chamado cristão nominal. Quando a gente critica muito os católicos, fala bem assim, aquele católico ali, ele nunca vai na missa, só é de nome, vai lá, vive uma vida totalmente alheia à religião. Mas nós estamos fazendo muitas vezes isso. A igreja viva é aquela igreja em que as pessoas não só vêm para os cultos, participam dos cultos, mas aquelas pessoas, a igreja viva é aquela igreja que as pessoas estão efetivamente produzindo com frutos, porque esse é o chamado de Deus, não só porque eu quero. E é ruim também se há uma liderança em que ela catalisa tudo para si e não deixa as pessoas se envolverem. Nós abrimos a porta para que você possa achar o seu ministério, o seu dom, o seu talento, a sua habilidade dentro do corpo de Cristo. Não título. Não é título falando. As pessoas gostam de título, né? Levita, eu sou levita. Deus não quer título. Deus quer trabalho, quer envolvimento, quer pessoas que aprendam a servir o corpo de Cristo, a igreja local e também as pessoas do mundo. Porque a melhor maneira de poder convencer o pessoal do mundo é mostrando que nós temos a mesma atitude que Jesus Cristo fez, que ele serviu, não para ser servido. E aí, os discípulos de Cristo, que somos nós, todos nós, tem alguém aqui que não é discípulo de Cristo? Levante a mão. Eu não sou discípulo de Cristo.
Nós que somos discípulos de Cristo, nós precisamos frutificar, porque essa é a melhor forma de poder glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Não é o seu dízimo, não é a sua oferta, não é o seu cargo, não é nada disso. É aquilo que nós ofertamos a Deus enquanto atitudes, enquanto ações práticas. O reino de Deus, irmãos, ainda carece de pessoas. Eu não vou pedir para você, eu vou usar a seguinte frase, né? Eu vou contar com você. O pastor Jair vai contar com você. Vai contar contigo. Não é isso. Não é nós que precisamos contar com você. É Deus. É Deus. Diz que o momento que nós mais pecamos é quando nós cantamos. Porque nós falamos coisas que nós não fazemos. Vamos cantar esse cântico agora, já terminando a palavra, que seja um cantar, um fruto de um coração que entendeu o que Deus quis falar nessa noite com cada um de nós. Tem que ser desafiador. Eu tenho orado que o Espírito Santo mova entre a igreja, levando a um despertar de produção de frutos. De frutos não para mim, para eu ver, ou para o pastor já ver, ou porque as pastoras vêm, mas é um fruto que vem do coração e que glorifica a Deus. Nós estamos precisando de pessoas. Hoje estamos tendo escola dominical porque nós queremos formar pessoas que possam mais tarde estar fazendo aquilo que nós estamos fazendo hoje. Ou seja, estamos gerando discípulos. Estamos gerando discípulos. Discípulo não é aquele que só se parece com o seu mestre. Aparência assim física, assim, ou os trejeitos, né? Diz que meus filhos têm os meus trejeitos, né? Ah, são os meus discípulos? Não. Eles serão discípulos se eles fizerem o que eu faço. Ou seja, é isso que Jesus Cristo diz. Vocês são os meus discípulos se vocês fizerem o que eu faço. Tem que orar para os enfermos, tem que visitar os doentes, tem que ajudar as viúvas, os órfãos, tem que orar para as pessoas, pregar a palavra. E tem, assim, eu vou falar uma coisa para você. No reino de Deus não falta trabalho. Não falta. Sempre está lá, vagas abertas. O problema é que muitos não fazem como Isaías e dizem: isso aqui, Senhor, me usa. Aí você fala: mas eu sou tão pequenininho. Mas esse que Deus quer usar, esses pequenininhos mesmo Deus quer usar, porque esses pequenininhos Deus faz grande. Deus, e é nisso que é glorificado. Deus não é glorificado nos fortes, não, é nos fracos que é glorificado. Nas pessoas que talvez até não tem muito para oferecer teoricamente, mas na verdade todos nós temos para oferecer, porque se temos o Espírito de Deus, e o Senhor disse: vocês estando em mim, vocês vão fazer até obras maiores que eu fiz, mas sem mim nada podeis fazer. Vamos ficar de pé? Vamos fazer desse cântico a nossa oração.